Cumpre as 6 vezes 24 horas. Mas cumpre o descanso semanal. Descanso semanal, 144 horas não significam conformidade. Artigo 8º. A armadilha das 6 vezes 24 horas. 144 horas não chegam, o outro lado do descanso semanal. 6 vezes 24 horas, e a regra quaisquer 2 semanas consecutivas, as 2 regras que todo o condutor deve conhecer. Ao longo dos anos, o enquadramento legal aplicável ao setor dos transportes rodoviários tem sido objeto de diversas alterações e atualizações. Neste contexto, o Regulamento União Europeia 2020/10.054 introduziu alterações relevantes ao regime dos tempos de condução e repouso, nomeadamente no que respeita à organização e realização do descanso semanal. Tradicionalmente, nas formações de CQM, Certificado de Qualificação do Motorista, e CAN, Certificado de Aptidão para Motorista, é frequentemente transmitida a regra segundo a qual o período de descanso semanal deve ser iniciado, o mais tardar, no final de 6 períodos consecutivos de 24 horas, contados a partir do termo do período de repouso semanal anterior. Contudo, esta abordagem deve ser complementada pelas alterações introduzidas pelo Regulamento União Europeia 2020/10.054, que clarificou e reforçou determinadas disposições relativas à organização do descanso semanal dos condutores, incluindo as condições aplicáveis ao repouso semanal reduzido, à sua compensação e à realização do repouso semanal regular. Neste exemplo vamos abordar as 2 regras, primeiro a regra do período das 6 vezes 24 horas e em segundo a regra de quaisquer 2 semanas consecutivas, ambas transpostas no artigo 8º do Regulamento 561/2006. O artigo 4º alínea I define como semana, período entre as 0 horas de segunda-feira e as 24 horas de domingo. Artigo 8º. A linha B, de um período de repouso semanal regular e de um período de repouso semanal reduzido de pelo menos 24 horas. O período de repouso semanal começa o mais tardar no fim de 6 períodos de 24 horas a contar do fim do período de repouso semanal anterior. No mesmo artigo existe um aditamento muito importante ao qual não se tem dado muita relevância nas formações, e faz toda a diferença quando se trata do descanso semanal. O artigo 8º número 6. Em cada período de 2 semanas consecutivas, o condutor goza pelo menos. A expressão, em quaisquer 2 semanas consecutivas, indica que o período de análise é qualquer intervalo de 2 semanas uma após a outra. Porém, a definição oficial de semana, no artigo 4º alínea I, do Regulamento 561/2006 é de segunda-feira 0 horas até domingo às 24 horas, então essas 2 semanas consecutivas são semanas civis fixas, exemplo, segunda a domingo, seguida pela próxima segunda a domingo. Implicações práticas. Para cumprir a regra, o condutor deve garantir que, em qualquer par de semanas civis consecutivas, exemplo, de segunda a domingo, seguido da segunda a domingo seguinte, haja pelo menos 2 períodos de descanso semanal, um deles regular. Isso implica que a fiscalização pode analisar a conformidade em blocos semanais fixos, e não apenas em períodos móveis de 14 dias. Artigo 8º, número 9. Um período de repouso semanal que recaia sobre 2 semanas pode ser contabilizado em qualquer uma delas, mas não em ambas. Assim, quando um período de repouso semanal se inicia numa semana e termina na semana seguinte, o mesmo pode ser contabilizado integralmente em qualquer uma das 2 semanas, ficando ao critério do operador decidir em qual delas o irá considerar. Não pode, contudo, ser contabilizado simultaneamente nas 2 semanas. Então o porquê existe uma infração na semana 3 visto que existe um descanso mínimo de 25 horas após um período semanal de 6 períodos de 24 horas? Então vamos contabilizar as semanas em questão e identificar os respectivos descansos. Semana 1, repouso semanal. Semana 2, repouso semanal. Até aqui todos os repousos estão em conformidade. Agora vamos analisar a semana 2 com a semana 3. Semana 2 repouso semanal, semana 3 repouso semanal. Na semana 3 o repouso semanal foi iniciado na segunda-feira pelas 7 horas da manhã, mesmo estando dentro do limite das 144 horas, não está em conformidade como exigido pelo artigo 8º número 9 do Regulamento 561/2006. Para que o descanso pode ser contabilizado na semana 3, este deveria ter iniciado no domingo no máximo às 23 horas e 59 minutos. Para que desta forma ultrapassa-se 2 semanas consecutivas, como não o fez, o descanso não pode ser contabilizado para a semana anterior, criando assim uma infração ao artigo 8º número 6 do Regulamento 561/2006. Iremos analisar agora a semana 3 e a semana 4.
Semana 3 repouso semanal. Semana 4 repouso semanal. Como podem constatar, na semana 4 existem 2 descansos, ao qual o descanso das 25 horas não pode ser contabilizado na semana 3 porque não está qualificado para tal porque não preenche os requisitos do artigo 8º número 9. Um período de repouso semanal que recaia sobre 2 semanas pode ser contabilizado em qualquer uma delas, mas não em ambas. Assim como definido no pacote de mobilidade 1 e como aditado pelo Regulamento 2020/1054 e em conformidade com o artigo 8º do Regulamento 561/2006, na semana 3 não foi iniciado qualquer descanso semanal, embora exista um descanso reduzido antes do final das 144 horas, não é o suficiente para evitar uma coima por falta de descanso em 2 semanas civis consecutivas. Espero que este vídeo seja de alguma forma útil para a compreensão dos descansos semanais obrigatórios em semanas civis. Obrigado e até uma próxima.